Sabe quando a gente pensa na Amazônia, quase sempre vem aquela imagem na cabeça, né? Uma luta bem clara entre guardiões da floresta e, bom, as forças da destruição. Mas e se essa história, por mais forte que seja, for um pouco simples demais? Pois é. Vamos mergulhar nisso porque uma nova forma de olhar para essa questão pode mudar completamente o que a gente acha que sabe. A pergunta parece super direta, mas a resposta, olha, ela é muito mais complexa e reveladora do que se imagina. As fontes que a gente analisou aqui oferecem um jeito totalmente novo de enxergar essa questão tão fundamental. A nossa visão é quase sempre moldada por esse contraste gritante. De um lado, comunidades que vivem supostamente em total harmonia com a natureza, do outro, a imagem da devastação industrial. Essa briga de bem contra o mal domina o debate, mas a verdade é que ela acaba escondendo uma realidade com muito mais nuances. Então, a primeira coisa é: vamos esquecer um pouco os estereótipos. A pesquisa mostra que os verdadeiros aliados e também as maiores ameaças à floresta não se encaixam naqueles rótulos que a gente está acostumado a usar. Para a gente conseguir entender essa nova realidade, a gente precisa de uma ferramenta nova. É como trocar de óculos, sabe? Vamos deixar de lado os critérios antigos e adotar uma lente que foca no que realmente importa: a sustentabilidade. O modelo antigo era bem simples. Quanto mais integrado no mercado, no capitalismo, mais desenvolvido um grupo era. Isso colocava todo mundo numa espécie de escada, sabe? Do tradicional para o moderno. E a gente assumia que um era bom para a economia e o outro para a natureza. Fim. E aqui está o pulo do gato, a mudança fundamental. Em vez de medir grana ou integração econômica, essa nova lente foca na sustentabilidade ecológica, ou seja, na capacidade que um grupo tem de usar os recursos da natureza sem detonar o futuro do meio ambiente. A pergunta agora é outra. O que está sendo feito hoje permite que o ecossistema continue vivo e saudável amanhã? E essa comparação aqui deixa a mudança de paradigma muito clara. A gente sai de uma classificação baseada em quão dentro do mercado um grupo está, para uma que avalia o impacto real no meio ambiente. A visão antiga era meio que ser moderno igual a destruir. A nova mostra que essa relação, na verdade, é bem mais complexa. Tá, mas como se mede isso? A pesquisa aponta para duas coisas principais. Primeiro, a cultura ecológica, que é todo o conhecimento que um grupo tem sobre o ambiente, seja ele baseado em mitos, na tradição que passa de pai para filho, ou na ciência mesmo. E segundo, a orientação econômica. Qual é o objetivo principal da produção? É só para a subsistência da família? É para consumir mais? Ou é para lucrar a qualquer custo? Bom, agora a gente vai para a parte mais reveladora. Vamos ver como essa lente nova reorganiza completamente o jogo de xadrez ambiental na Amazônia. E olha, prepare-se para algumas surpresas. Ao aplicar esses critérios nos diferentes grupos que vivem na Amazônia, o resultado foi um ranking que desafia tudo o que a gente imaginava. É contraintuitivo e, por isso mesmo, super importante. E aqui está a grande surpresa. A tabela mostra que grupos indígenas que dependem muito do mercado podem ter uma sustentabilidade baixa. Enquanto isso, latifúndios tradicionais, aqueles mais antigos, focados numa renda estável, podem ter um impacto médio, parecido com o de pequenos produtores. E a pior classificação, a de muito baixa, fica com os latifúndios recentes, aqueles cuja única meta é o lucro predatório rápido. Isso tudo nos leva à conclusão central dessa análise. Sustentabilidade não é uma questão simples de etnia, de dinheiro ou do tamanho da terra. Não dá mais para dizer que todo indígena preserva e todo não indígena destrói. A realidade é definida pela combinação específica de cultura e de economia de cada grupo. E este aqui é um exemplo perfeito disso. Comunidades ribeirinhas tradicionais, os chamados caboclos, que são resultado da miscigenação na região, mesmo estando integradas ao mercado, muitas vezes têm uma mobilidade grande e um conhecimento profundo da ecologia local. Isso pode fazer com que o impacto deles seja menor do que o de alguns grupos indígenas que vivem com muita gente em territórios demarcados e pequenos, o que acaba aumentando a pressão sobre os recursos ali daquela área. Para a gente entender de vez esses atores tão complexos, a gente precisa adicionar mais uma camada na nossa análise. Não é que o tradicional simplesmente desaparece e dá lugar ao moderno. Na verdade, é uma fusão. Essa citação do sociólogo Marcel Jolivier, olha, ela captura a ideia perfeitamente. O agricultor moderno de hoje não brotou do nada. Ele carrega uma herança, uma cultura, um jeito de viver de suas raízes camponesas, mesmo que esse camponês esteja, digamos, adormecido. Essa jornada é uma história de ruptura e, ao mesmo tempo, de continuidade. O ponto de partida são as raízes tradicionais,
a cultura camponesa. Aí vem as pressões do mundo moderno, que exigem adaptação. O resultado não é nem uma coisa, nem outra. É um híbrido. O agricultor familiar, que opera com a lógica do mercado, mas cuja decisão final ainda é muito influenciada pela lógica da família e da tradição. Certo. E qual é a aplicação prática disso tudo? Se os atores são mais complexos do que a gente pensava, as nossas soluções também precisam ser. O ponto crucial é esse. Não existe uma solução única, uma receita de bolo. Tratar todos os pequenos produtores do mesmo jeito ou aplicar a mesma regra para todos os povos indígenas é ignorar as gigantes diferenças que existem entre eles. Uma política assim, que coloca todo mundo no mesmo balaio, simplesmente está destinada a falhar. Pelo contrário, a abordagem precisa ser personalizada. Indígenas isolados precisam de proteção territorial, produtores tradicionais de apoio para acessar mercados justos e sustentáveis. Migrantes que chegaram há pouco tempo precisam de treinamento, de segurança, e os grandes projetos precisam de regulação e fiscalização muito, mas muito rigorosas. Cada grupo tem uma necessidade e um potencial diferente. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que talvez mude a chave da discussão. O debate sobre a Amazônia muitas vezes vira uma caça às bruxas, uma busca por culpados. Mas, talvez a pergunta mais produtiva não seja quem culpar, e sim o que cada comunidade, com suas características únicas, precisa para construir um futuro onde tanto as pessoas quanto a floresta possam, finalmente, prosperar juntas.